No silêncio da madrugada, enquanto o mundo ao seu redor dormia, Padre Marcelo Rossi se encontrava em uma batalha invisível, lutando contra uma escuridão que parecia engolir sua alma. Para o público, ele era o sacerdote carismático que enchia estádios e acendia a chama da fé em milhões de corações. Mas por dentro, o padre que tantas vezes pregara sobre esperança e salvação estava envolto em uma neblina densa, uma depressão profunda que ameaçava destruir tudo o que ele mais prezava. A depressão de Padre Marcelo não surgiu de um dia para o outro. Ela foi se infiltrando em sua vida lentamente, como uma sombra que avança silenciosa, até que se tornou impossível ignorá-la. O homem que havia encontrado seu propósito ao levar a palavra de Deus aos outros agora se via questionando sua própria fé, sua própria existência. Sentia-se sozinho, mesmo estando rodeado de pessoas. A oração, que antes era um refúgio, havia se tornado uma batalha. Em seus momentos mais sombrios, Padre Marcelo se lembrou de um dos salmos que tantas vezes recitara: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo." Mas agora, no auge da sua crise, essas palavras pareciam distantes, quase irreais. Onde estava Deus naquele momento de dor tão intensa? Como ele, um homem de fé, podia estar tão perdido? Foi nesse vale de desespero que a transformação começou. Padre Marcelo, que sempre havia sido uma rocha para seus seguidores, precisou reconhecer sua fragilidade. Ele entendeu que não podia enfrentar essa batalha sozinho. Começou a se abrir com amigos próximos, colegas de ministério, e buscou ajuda profissional, reconhecendo que a depressão era uma doença que precisava ser tratada tanto espiritualmente quanto fisicamente. O ponto de virada, porém, não veio apenas das terapias ou dos medicamentos, mas de uma redescoberta da fé. Padre Marcelo percebeu que, para sair daquele abismo, ele precisaria se entregar completamente a Deus, não apenas com a razão, mas com todo o seu ser. Ele relembrou os momentos em que sentiu a presença de Deus com mais força, quando testemunhou milagres e viu a vida de tantas pessoas transformadas pelo poder da oração. E foi ali, no meio do sofrimento, que ele encontrou uma nova compreensão da fé, uma fé que não estava baseada em sentimentos ou emoções momentâneas, mas na confiança plena em Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. A partir desse momento, Padre Marcelo começou a usar sua luta contra a depressão como um testemunho de superação. Ele entendeu que a fé não era apenas para os momentos de glória e vitória, mas, sobretudo, para os momentos de dor e incerteza. A depressão, que quase o destruíra, tornou-se uma ferramenta para fortalecer sua missão. Ele começou a pregar com ainda mais paixão sobre o poder da fé em meio às adversidades, encorajando aqueles que, como ele, estavam lutando com a escuridão interna. A jornada de Padre Marcelo nos ensina que a fé é um farol que nos guia nos momentos mais difíceis, que a escuridão pode ser transformada em luz quando entregamos nossas dores a Deus. Este capítulo da vida de Padre Marcelo Rossi é um poderoso lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, há esperança. E essa esperança, alimentada pela fé, tem o poder de nos levantar do fundo do poço e nos colocar novamente no caminho da vida. No próximo vídeo, exploraremos mais profundamente essa jornada de fé e cura, vendo como as lições aprendidas por Padre Marcelo podem ser aplicadas em nossas próprias vidas. Independentemente dos desafios que enfrentamos, seja na forma de depressão, perda, ou qualquer outra dificuldade, a fé em Deus pode nos dar a força necessária para superar. E assim como o Padre Marcelo encontrou a luz no fim do túnel, nós também podemos encontrar. Após sua experiência no Vale da Sombra e da Morte, Padre Marcelo Rossi emergiu com uma nova perspectiva sobre a vida, a fé e o ministério. Ele sabia que sua batalha contra a depressão era um testemunho vivo, uma prova de que a fé não é apenas um conceito teórico, mas uma força viva e poderosa que pode transformar até as circunstâncias mais sombrias. No segundo capítulo desta jornada, exploramos como Padre Marcelo transformou a dor em propósito, usando sua própria história para iluminar o caminho de outros que estavam presos na escuridão. O processo de cura não foi instantâneo, foi um caminho árduo, repleto de altos e baixos, mas sempre ancorado em sua crença inabalável de que Deus estava com ele em cada passo. Uma das primeiras mudanças que Padre Marcelo experimentou, após decidir lutar contra a depressão com todas as suas forças, foi uma renovação espiritual profunda. Ele passou a dedicar mais tempo à oração e à meditação, buscando uma conexão mais íntima com Deus. Em seus momentos de silêncio, ele começou a ouvir a voz de Deus com mais clareza, uma voz que o lembrava de que ele não estava sozinho nessa luta. Padre Marcelo redescobriu a importância dos sacramentos, especialmente da Eucaristia, como fonte de força e espiritualismo a cada missa celebrada. Ele se sentia mais fortalecido, renovado pela presença real de Cristo. Essa renovação espiritual não só o ajudou a enfrentar sua própria dor, mas também o capacitou a ser uma fonte de esperança para os outros. Outro aspecto fundamental em sua recuperação foi o papel da comunidade. Padre Marcelo sempre foi um líder espiritual que valorizou o poder da comunidade de fé.
Durante sua depressão, ele aprendeu a importância de se apoiar nos outros, algo que ele antes não considerava necessário em sua vida pública. Ele começou a abrir seu coração para aqueles ao seu redor, compartilhando sua vulnerabilidade e suas lutas. Foi um ato de coragem, mas também de humildade, que permitiu que ele recebesse o apoio e as orações de muitos. Amigos, colegas e membros da igreja se uniram em oração, intercedendo por sua saúde mental e espiritualismo. Essa rede de apoio foi essencial para sua recuperação e o ensinou sobre o poder do amor e da intercessão comunitária. Com o passar do tempo, Padre Marcelo começou a sentir que sua missão estava se expandindo. Ele percebeu que sua experiência com a depressão o havia equipado para ajudar outras pessoas a lidarem com suas próprias dores. Ele começou a pregar sobre a importância da saúde mental, encorajando seus seguidores a buscar ajuda profissional sem medo ou vergonha, mostrando que fé e medicina podem caminhar juntas. Em suas homilias, livros e programas de rádio, Padre Marcelo compartilhou abertamente sua jornada, oferecendo palavras de esperança para aqueles que se sentiam desesperados. Ele enfatizou que a fé em Deus não elimina os problemas da vida, mas nos dá a força necessária para enfrentá-los. A dor, ele ensinava, pode ser transformada em algo belo quando colocada nas mãos de Deus. A experiência de Padre Marcelo Rossi nos oferece lições valiosas sobre como enfrentar os desafios da vida com fé e determinação. Em um mundo onde a depressão e outras doenças mentais são frequentemente estigmatizadas, sua história serve como um poderoso testemunho de que a cura é possível e que a fé desempenha um papel central nesse processo. Primeiro, ele nos ensina que é essencial reconhecer nossas fraquezas e buscar ajuda quando necessário. A fé não é uma armadura que nos torna invulneráveis, mas sim uma fonte de força que nos sustenta em nossos momentos mais difíceis. Buscar ajuda profissional, ao lado da oração e da comunidade, é um ato de coragem e sabedoria. Segundo, a história de Padre Marcelo nos lembra da importância da perseverança. A jornada de cura pode ser longa e difícil, mas a fé nos dá a coragem para continuar, mesmo quando o caminho é árduo. É a confiança em Deus, mesmo sem ver o resultado imediato, que nos sustenta. Por fim, ele nos mostra que as nossas dores e dificuldades podem ser transformadas em algo positivo. Assim como ele usou sua experiência para ajudar outros, somos chamados a fazer o mesmo. A fé nos chama a ser luz no mundo, a transformar nossas lutas em testemunhos que inspiram e fortalecem aqueles ao nosso redor. A história de Padre Marcelo Rossi é mais do que um relato de superação, é uma prova do poder transformador da fé. Sua jornada nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz de Deus pode nos guiar de volta à paz. Cada um de nós enfrenta desafios únicos, mas a fé em Deus pode nos dar a força necessária para superá-los. Assim como o Padre Marcelo, somos chamados a confiar em Deus, a buscar a cura em suas mãos, e a usar nossas histórias de superação para inspirar o mundo. Que a jornada de Padre Marcelo Rossi seja um farol de esperança para todos nós, lembrando-nos de que, com fé, não há batalha que não possamos vencer, não há escuridão que não possamos iluminar. Inscreva-se no canal e ative as notificações, para ser o primeiro a saber quando um novo vídeo sair. Obrigado por assistir, e até breve.